Rogerio Anitablian, qué gusto, bienvenido a Gomidas, un placer que estés acá. O prazer é meu, Romy, você, todos aí do Audição Gomidas, muito obrigado pelo convite, graças por la invitação. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Já dizia que eu admiro muito o trabalho que vocês fazem, importante para a coletividade armênia de toda a diáspora, importante para o conhecimento da cultura, da música, dos hábitos, importante para difundir algo que é fundamental nesse momento, que é o conhecimento de uma realidade que para muitas pessoas é muito distante. E por ocasião desse último conflito, desse último ataque que o Azerbaijão perpetrou contra os armênios em Artsakh, nesse momento é importante que o mundo conheça quais são estas realidades. Esse mês é o mês de abril, mês que nós relembramos os mártires armênios, no dia 24 de abril, a data do genocídio, dia 24 de Sabemos abril. Que estuviste hablando de estos temas en tus plataformas digitales, ahora nos vas a contar sobre eso. Antes, para poder conocerte, Rogerio, ya estábamos conversando antes del programa si era Rogerio o Rogerio, nos lo vamos a decir a lo portugués, Rogerio, así que para poder conocerte bien, a qué te dedicas, ¿cómo es en San Pablo tu vínculo con la comunidad armenia? Sabemos que fuiste a colegio armenio. Sim, quando era garoto, sim, até porque minha família sempre teve muito envolvimento, principalmente pelo lado materno. Meu avô trabalhou muitos anos pela coletividade armênia, então tinha um vínculo, claro, afetivo, um vínculo sanguíneo, e também eram os assuntos mais falados em casa. Por exemplo, a primeira música, eu sempre falo isso, a primeira música que eu ouvi não foi uma música brasileira, foi Carun Carun, primeira música. As primeiras palavras que eu falei, muito provavelmente, também foram em idioma armênio. Então, a minha formação, principalmente na infância mais, na formação básica, foi na escola armênia, no Externato José Bonifácio. Infelizmente, pela falta de prática do idioma, eu compreendo armênio, mas certamente para falar publicamente, por primar pela ideia de falar corretamente, eu prefiro não arriscar. Mas eu compreendo e tive muita familiaridade com essa cultura, com essa história toda. Meus avós também são oriundos do genocídio do Império Turco-Otomano, de Marash, de Zeytun, vieram para o Brasil, assim como muitos foram para o Uruguai, outros foram para a Argentina. Então, sempre para nós foi um assunto muito presente. Por último, quando começou essa situação em 27 de setembro, esse ataque contra Artsakh, foi uma coisa que me tocou muito, fundamentalmente. A gente já falava sobre a Armênia, falei sobre o genocídio armênio em veículos de mídia brasileiros no último dia 24 de 2020. Tá dando algum retorno de som. Sonido está com retorno. Aí estamos vendo. Agora sim. Então, já falei sobre o genocídio em 2020 para veículos de mídia brasileiros, mas depois do ataque contra Artsakh, eu acabei me envolvendo mais. Houve aqui no Brasil uma manifestação, eu soube que houve também no Uruguai, na Argentina, de coches, de carros, nas ruas. E aí eu participei também, falando nessa manifestação. E é alguma coisa que eu procuro levar ao conhecimento das pessoas no Brasil, porque só assim nós poderemos, de alguma forma, procurar por justiça, procurar por reparação, procurar pela verdade, que muitas vezes, no mainstream, na grande mídia, não se fala a respeito do genocídio armênio. Podemos decir, Rogerio, que la sociedad brasilera es receptiva con estos temas de lucha de la causa armenia, ya sea por lo acontecido en Armenia o en Artsakh. ¿Es una sociedad que se interesa por estas temáticas? Sim, eu fico muito feliz pelo fato da receptividade ser muito positiva no meio político, no meio da mídia, principalmente das mídias alternativas, por YouTube, por Facebook, por Twitter. As pessoas se interessam, as pessoas querem saber a respeito do que acontece, o que é a realidade.
porque a grande mídia no Brasil, e acredito que em muitos lugares do mundo da mesma forma, fala muito superficialmente, muito lateralmente sobre essas questões. Nós vimos, por exemplo, a grande mídia na Europa falar sobre um conflito, quando na realidade foi um ataque para a promoção de limpeza étnica. Esse é um dado relevante. E as pessoas muitas vezes diziam, mas não é uma guerra étnica, não é uma guerra por território. Eu dizia, não, é um ataque contra a existência da população armênia naquela região, que os historiadores determinam há pelo menos 2000 anos de forma consensual. De forma consensual. É algo que... As primeiras caravanas de turcos, tártaros, turânicas, chegaram na região no século XI. E os armênios já estavam lá há mais de 1000 anos. Há mais de 1000 anos. Então, não é uma situação de uma guerra étnica, é uma tentativa de completar o genocídio que foi perpetrado em 1915. O genocídio que começou em 1896, já nos tempos do Sultão Vermelho, do Sultão Hamid. E agora o governo do Azerbaijão e o governo da Turquia tentaram e tentam promover o restante da expulsão, do êxodo, da morte da população armênia de regiões historicamente armênias. Sin duda que la información se ha transversado con los medios, el rol de los medios de comunicación ha sido esencial en lo que refiere al conflicto de Artsaj, que vos decías, como bien decías, fue un ataque, fue instigado por Azerbaiyán, y con Sosé justamente comentábamos que se notaba como tus seguidores sí están al tanto de los temas como son. Esto me comentaba Sosé, ¿verdad? Sim, as pessoas se interessam muito, as pessoas procuram saber a respeito desse conflito, as pessoas procuram saber a respeito das realidades históricas, e isso, como eu disse, é fundamental, porque só assim as pessoas podem buscar, de alguma forma, se solidarizar para que nós tenhamos algum tipo de reparação e de justiça. Primeiro, reconhecimento do genocídio armênio, que o governo turco, que é sucessor do Império Turco Otomano, que perpetrou esse genocídio, não reconhece. O próprio governo dos Estados Unidos, do Joe Biden, há uma expectativa de que possa reconhecer, mas até aqui não reconhece de forma taxativa. E esse é nosso trabalho, esse é nosso empenho sob o ponto de vista moral, ético, histórico e também em respeito à nossa ancestralidade e ao que os nossos antepassados sofreram. Todos nós, imagino, tenhamos histórias pessoais de familiares que foram mortos, que foram expulsos, foram todos. Êxodo foi total. Aonde estavam os armênios no Império Turco Otomano, na região leste, não existem mais armênios. Não existem mais igrejas, não existem mais escolas, não existe mais rastro da presença armênia, porque até as cruzes, os khatkars, até os monumentos históricos são destruídos. Nós vimos aqui, acompanhamos com tristeza o que aconteceu, por exemplo, em Nakhichevan, que foi entregue pelo Stalin no mesmo momento que Nagorno-Karabakh foi entregue para o Azerbaijão soviético. No ano de 2005, no ano de 2006, a destruição do cemitério de Nor-Jufá, que foi transformado em aterro sanitário. Então, a comunidade internacional precisa entender qual é o objetivo dos azeris e dos turcos nessa guerra. Não é promover uma contenda territorial, é promover uma limpeza étnica, é promover um genocídio, é promover a aniquilação da presença armênia na região. Quedó demostrado que tu rol precisamente en YouTube es un rol de mucha difusión, porque por suerte todos tus suscriptores están todos muy atentos y saben mucho de lo que está pasando hoy en Armenia, en una población tan grande como lo es Brasil, un país sumamente con muchísima población armenia y no armenia. Estamos viendo en nuestro canal de YouTube que la mayoría de las personas que te siguen no son capaz que armenias, y saben del tema al igual que cualquier otro armenio. La verdad que es un... Y apoyan también, ¿no? Apoyan
la bandera armenia en todo esto. Si te parece, vamos un poquito a lo que es tu trabajo en las plataformas digitales, como además de que es muy bueno y que tiene un gran impacto, como decía José, la cantidad de suscriptores fieles. ¿Cómo surge esta idea en 2020 de empezar a incursionar en las plataformas, a realizar videos, a informar por ese medio? Foi uma situação que, quando aconteceu a pandemia do coronavírus e que as pessoas ficaram mais nas suas casas, acabou tomando corpo. Eu já tinha feito algumas incursões, eu já tinha feito algumas experiências com essa coisa do stream, com essa coisa de falar para as pessoas. Mas tomou corpo com o isolamento social do coronavírus. E naquele momento nós ficávamos muito em casa e, para aproveitar melhor o tempo, eu acreditava que, mais do que um direito, talvez até um dever como cidadão, em retribuição ao que o Brasil deu para meus antepassados. Meus avós chegaram no Brasil, como todos, ou pelo menos a grande maioria dos imigrantes, pobres, sem falar o idioma, sem ter formação cultural elevada, e foram recebidos de forma muito calorosa, foram recebidos de braços abertos. Eu imaginava que, para a sociedade brasileira, de alguma forma, fosse um trabalho de retribuição no sentido de difundir cultura geral. Nisso eu, de alguma forma, passo algum conhecimento e também aprendo muito com as pessoas. As pessoas também acrescentam muito, fazem comentários, fazem perguntas, fazem observações importantes. E, naquele momento, a coisa começou a tomar corpo. E foi aumentando o número de seguidores, as inscrições foram aumentando, e eu também comecei a tomar gosto pelo debate, com a presença de convidados, ou falando a respeito de situações também da cena brasileira, algumas situações da cena brasileira, que hoje, majoritariamente, eu evito, porque é muito polêmico, o Brasil muito polarizado, não é? Então, eu prefiro falar sobre questões estruturais, cultura, fundamentalmente sobre conflitos na cena internacional, sobre questões que possam acrescentar para as pessoas. E nisso tem um espaço muito grande, muito importante, afetivo, pessoal e também de necessidade de cumprir com um dever cívico, que é falar sobre a Armênia, que é falar sobre Artsakh, que é falar sobre o genocídio, que é difundir essa cultura e que cada vez mais vai ganhando receptividade também na sociedade brasileira. Nós tivemos aqui uma iniciativa do ex-vereador Leonel Brizola Neto, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, solicitando o reconhecimento de Artsakh. Nós conversamos com o vereador Leonel Brizola Neto na ocasião. Infelizmente, ele não se reelegeu nas últimas eleições, mas ele teve uma ação de propor uma moção pelo reconhecimento de Artsakh. Esse é um exemplo. Comunicadores aqui da mídia brasileira também falaram, e nós veiculamos no YouTube, no Twitter, a respeito da solidariedade quando armênios eram atacados em Artsakh. E são esses os propósitos. Na realidade, é uma troca, aprender e, de alguma forma, também transferir algum conhecimento para as pessoas. E a pandemia do coronavírus acabou tornando isso mais viável, mais próprio. Sin dudas todo eso lo haces muy bien, porque estamos leyendo también acá en el canal de YouTube que la gente dice que entrar y mirar tus videos en YouTube es una forma de actualizarse y de informarse. Así que la verdad, impresionante tu trabajo y la difusión que lográs tener. Sim, e para mim isso é uma alegria muito grande. Queria deixar também um abraço para todas essas pessoas que estão acompanhando, meu agradecimento pelo empenho, um abraço para o professor James Onick, também que está aqui acompanhando, vejo a presença dele aqui no chat, para a Gesamari Solange, e para todos que estão aqui, né, em nome deles, saúdo a todos, porque, na realidade, realmente, eu diria que 99% das pessoas não têm ascendência armênia, são brasileiros de diversas origens, que chegaram de todos os lugares do mundo, né, para esse imenso país, Itália, Espanha, Portugal, enfim, do mundo todo, do Japão, enfim, do mundo todo. E mostram muita solidariedade, muito interesse, muita amizade,
muita disponibilidade, inclusive as pessoas perguntam como ajudar, como ajudar. Nós fizemos várias campanhas aqui para a coletividade armênia, mostrando, olha, você pode ajudar a própria Home, né, o Garmir Hatch aqui, que minha mãe trabalha também, né? Então houve uma campanha de canecas, de canecas feitas à mão, de porcelana. As pessoas compravam, as pessoas prestigiavam. Então, tudo isso é uma forma de difundir a cultura armênia também. E eu só tenho a agradecer a todo mundo que está nos acompanhando e que está aqui fazendo as inscrições, comentando, elogiando a respeito da música, falando a respeito de curiosidades. Olha, eu não sabia que isso era dessa forma, que isso existia. No começo, de um modo geral, as pessoas imaginam que a cultura armênia seja muito parecida com a cultura árabe, principalmente sírio-libanesa, porque São Paulo tem uma comunidade sírio-libanesa gigantesca. E esse nosso trabalho propicia às pessoas um entendimento que é diferente, etnicamente, que é diferente o idioma, que é diferente o alfabeto, que é a própria construção étnica, né, do ramo indo-europeu. As pessoas passam a conhecer realidades que eram distantes demais e mostram muita receptividade. E por isso, quer dizer, o meu agradecimento a cada um que está aqui com a gente, que em nenhum momento mostrou nenhum tipo de dúvida em relação à solidariedade aos armênios que sofriam e que sofrem em Artsakh. Eu falei também, fora do ar, sobre a série que a Mayra Mavetian está fazendo lá em Artsakh a respeito da realidade dos vilarejos de Artsakh no pós-guerra. E eu estou também veiculando no meu canal esse seriado que, em uma tradução livre, nós adotamos o título Artsakh Quer Viver, o direito de viver de Artsakh, algo assim. Está até aqui legendado apenas em inglês, mas provavelmente em breve nós teremos também a legenda em português. E aí as pessoas conhecem também as imagens práticas do cotidiano das pessoas lá de Artsakh, das vilas, o sofrimento das pessoas que perderam filhos, que perderam netos, que perderam esposo, que perderam crianças, senhoras, enfim, todo esse sofrimento que foi esse ataque. Espero que nós tenhamos, num breve espaço de tempo, pelo menos, a possibilidade de reconhecer o direito da autonomia, da soberania, da independência de Artsakh. Aliás, segundo 4 pontos fundamentais da Convenção de Montevidéu, que fala sobre o direito dos povos em relação à autodeterminação. Está buenísimo todo lo que decís, este trabajo que encaraste en la pandemia, sabiendo, como bien decías, que los conflictos y los problemas están en todos los países del mundo de distinta manera, pero poder presentar el escenario internacional, lo que son los conflictos, los ataques de Medio Oriente, y poder darle la oportunidad a la gente de conocer las diferentes culturas, como lo es en nuestro caso la cultura armenia. Así que gracias por eso, gracias por este ratito que compartiste en Audición con Midas. Fue un placer conversar contigo y espero seguir en contacto, Rogério, prontamente. O prazer foi meu, uma alegria muito grande, minha admiração pessoal, Home, Sosé, pelo trabalho de vocês e todos que permitem que esse trabalho aconteça. Eu fico muito feliz em vê-las fazendo esse trabalho com alguma coisa que, só para encerrar, eu gostaria de colocar, que as pessoas imaginam que aquela região do Cáucaso seja apenas conflagrada por guerras, por conflitos, e nós, pela realidade que conhecemos, na dinâmica, eu vi há pouco as piadas, o humor sobre cultura armênia que vocês estavam colocando, mas tem um outro lado muito interessante da cultura armênia. A parte, a culpa transgeracional de sobreviventes, as dores, sofrimentos, dificuldades em expressar sentimentos, que todos nós, em maior ou menor grau, experimentamos, tem uma situação que eu acho que vale ser ressaltada para todos, que é a doçura do povo armênio. Povo doce, não é um povo essencialmente de guerra ou de massacre, ou de não, a estrutura do povo armênio, e nós sabemos isso dos nossos avós, nós sabemos isso das nossas casas, com toda a dificuldade de relacionamento pessoal, difícil, mas isso muito provavelmente é derivado da dor do genocídio ainda. Então é a doçura, e nesse trabalho vocês são maravilhosos. Parabéns, muito obrigado pelo carinho. Es así, muchas gracias.
Gracias.